Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje dia 20 de janeiro, uma sexta-feira, então é dia de resumão semanal. A paisagem mudou um pouquinho, o cachorrão Starosta ficou em casa. Eu estou em Capão da Canoa, o melhor balneário do Brasil, apesar de nós termos aqui nessa cidade também a internet mais lenta do Brasil. Então, provavelmente esse vídeo vai chegar bem mais tarde do que o esperado. Mas vamos lá, vamos trabalhar e começar com o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu fiz duas análises. Primeiro, a respeito daquelas coisas que o presidente da Venezuela andou falando, de pegar toda a América Latina, todos os países governados pela esquerda da América Latina, e vincular eles aos seus irmãos mais velhos num bloco geopolítica. Quem seriam esses irmãos mais velhos? Rússia e China. Imagina a encrenca que não daria isso aí. Segundo o presidente Maduro, o dono da Venezuela Maduro, ele conversou sobre isso com o líder colombiano, argentino, pessoalmente e por telefone com o nosso presidente Luiz Inácio da Silva. Espero que tenha sido balela, ou espero que o nosso presidente não tenha levado esse papo a sério, porque senão o nosso futuro tende a ser muito sombrio. Será que nós, latino-americanos, vamos ser convocados e daí para a frente russa contra a Ucrânia? Espero que não. Como diz meu grande amigo, meu grande mentor intelectual, Dr. Zachary Smith, primeiro os covardes, depois mulheres e crianças. Enfim, gente, Maduro, que não tem nada de Maduro, falou besteira. Espero que realmente ele não seja levado a sério, pelo menos aqui pelas lideranças brasileiras. O outro assunto que eu tratei rapidamente na segunda-feira, que não poderia deixar de ser, foi o problema das lojas americanas. Parece que eles conseguiram o processo de recuperação extrajudicial na quinta-feira, ontem então, mas foi realmente uma surpresa aquele desfalque que fica entre 20 e 40 bilhões de reais. E esse assunto nós abordamos na segunda-feira de uma maneira um tanto quanto rápida, porque estava todo mundo falando sobre isso. Mas a questão é a seguinte: os três grandes líderes desse grupo, que são os três brasileiros mais ricos, cujo império, além das americanas, vai incluir Burger King, a Ambev, que reúne a Brahma e a Antártica, vão ter que dar uma resposta para a sociedade, ou pelo menos espera-se que eles deem uma resposta para dizer efetivamente o que aconteceu, qual foi a barbeiragem cometida pelas lojas americanas. Na terça-feira também dois assuntos. O primeiro era em relação às tensões globais. Está cada vez mais claro que o exército da Bielorrússia, se juntando com algumas divisões russas, vai às vias de fato com a Ucrânia com uma invasão pelo norte. Isso tem o potencial de desequilibrar aquela guerra se a OTAN, ou seja, países europeus e Estados Unidos, não se apressarem em fornecer mais equipamento bélico para os ucranianos. Esse é um ponto de instabilidade que vai continuar em 2023 e nós temos outras preocupações no campo bélico. Além de mais brigas tribais na África, tem que olhar com muita atenção o que está acontecendo no Oriente Médio, especialmente entre Irã versus Israel e Irã versus Arábia Saudita. Além disso, nós temos as tensões da China, não só com Taiwan, mas com seus vizinhos mais próximos, como Vietnã, Filipinas, que existem muitas contendas a respeito da exploração ou ocupação do chamado Mar da China. Isso sem falar das tretas com a Índia na fronteira ali da região da Caxemira. Sob o ponto de vista das brigas desses líderes dos maiores países do mundo, talvez nós tenhamos algumas encrencas mais cabulosas pela frente agora em 2023. E no mesmo dia eu abordei a palestra feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na Fiesp, também ministro da Indústria e Comércio, falando uma boa notícia em princípio, que ele iria acabar com o IPI. Mas não é bem assim, gente. Ele quer substituir o IPI pelo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. E esse tributo não é apenas de jurisdição federal, mas também estadual. A tentativa, além de cobrar mais impostos de pobre de nós, é fazer uma harmonização das alíquotas tributárias entre os estados, acabando do que eles chamam de guerra fiscal. E isso é muito ruim para os estados mais afastados dos maiores centros de consumo do país. Vão pegar extremo norte, os estados também mais ao norte do nordeste, pegar extremo sul do Brasil. Essas unidades da federação vão ser sim muito prejudicadas por essa harmonização tributária, porque não vão poder dar algum tipo de incentivo fiscal ou financeiro para as empresas que quiserem se estabelecer
nos seus estados. E essas empresas, médias, grandes especialmente, se não vão ter esse incentivo que eu chamo de competitividade tributária, não de guerra fiscal, vão optar naturalmente por onde? Pelo lugar onde se concentra mais população e mais riqueza. Ou seja, eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O resto do Brasil vai sim ser muito prejudicado e eu chamo a atenção dos espectadores aqui fora de curva, evidentemente menos os mineiros, paulistas, cariocas e paranaenses, mas sim, o resto do Brasil tende a ser prejudicado por essa questão que chamaram de guerra fiscal como pejorativo, mas nada mais é do que a liberdade de cada unidade da federação estabelecer seus postulados tributários no sentido de trazer mais riqueza e mais emprego para a sua região, para a sua população. Na quarta-feira, o Fora de Curva foi pautado pelo meu amigo Clóvis Marcelo Reusler. Ele é um dos melhores especialistas do país no que se refere ao mercado de laticínios. E ele alertou para o seguinte: na segunda semana de janeiro, o preço do leite spot, que é aquele leite bruto comercializado entre empresas, subiu nada menos do que 30% em relação ao período imediatamente anterior. O que significa isso, gente? A cadeia produtiva dos laticínios está começando a se mexer no sentido de uma alta de preços que vai impactar no varejo já em janeiro, mas também pode gerar uma inflação nesse ramo dos alimentos bastante expressiva, inclusive superior à que aconteceu no ano passado. Quem não se lembra o leite longa-vida custando mais de R$ 7,00 o litro em alguns mercados do país? Talvez isso volte ou até supere. É uma questão referente a um mercado específico. Recomendei que não houvesse intervenção de mercado do governo, mas a tendência é alta de preços. Quem tiver mais interessado para compreender melhor esse assunto, vai lá no Fora de Curva. De quarta-feira, o título foi A Alta dos Laticínios e o Plano de Achacar as Estatais. Quanto a esse segundo título que eu coloquei no vídeo de quarta, se refere ao fato do governo federal estar articulando maiores liberalidades para colocar pessoas em cargos de diretoria e gestão das estatais brasileiras, contrariando a própria lei das estatais. Eles querem mudar essa lei com a intenção de conseguir empreguinho para mais, se não me engano, 578 dos seus aliados. E isso seguramente vai comprometer o desempenho dessas empresas, como aconteceu em meados da década passada. Quem está lembrado do que aconteceu deve estar sentindo nesse momento alguns calafrios na espinha. E ontem, na quinta-feira, o meu destaque foi para a queda da taxa de desocupação do Brasil, nós chamamos de desemprego, no trimestre terminado em novembro. Foi para 8,1%, o que é o menor patamar, e isso é bom, nos últimos quase 8 anos. E a pergunta que eu fiz naquele momento, que eu indaguei, foi o seguinte: será que no decorrer de 2023 essa tendência de melhoria do mercado de trabalho vai continuar? Tenho algumas dúvidas, fortes dúvidas. O que eu elenquei nesse sentido? Primeiro, tendências de demissões nas .com, naquelas empresas vinculadas à internet, de ponta tecnológica, por uma questão de mudança do perfil de consumo da população, demandando menos esse tipo de empresa. Em segundo lugar, um debate que está havendo no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da demissão sem justa causa. A tendência é que eles voltem a ser signatários da convenção nesse sentido da OIT e proíbam as empresas brasileiras simplesmente de demitir seus funcionários por conta de questões conjunturais. O que acontece com isso, pessoal? As empresas tendem a se antecipar e demitir antes que eles decidam essa matéria legal, e depois o risco contratual aumentando muito vai provocar um baita de um banho de água fria no mercado de trabalho. Em terceiro lugar, tem a intenção do governo federal de aumentar impostos. E aumentar impostos significa o quê? Num primeiro momento, mais dinheiro para o caixa da União, mas logo depois, menor nível de atividade, menor comercialização, menor consumo, e a economia entra assim num processo de desaceleração, o que seria lamentável. Espero que desistam dessa ideia. E agora, na sexta-feira, eu queria destacar as tretas que o nosso presidente da República, Luiz Inácio da Silva, está tendo com Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, com autonomia e com gestão, pelo menos até o ano que vem, no sentido de alterar as metas de inflação.
presidente da República quer aumentar essas metas. Por que ele quer isso? Porque com uma liberalidade de inflação maior ele pode pressionar, talvez por uma queda de juros, ou fabricar dinheiro via Casa da Moeda, gerando mais inflação. Nesse caso, gente, eu vou ficar do lado do Campos Neto. Acho que ele exagerou no ano passado pela alta da Selic, mas se ele flexibilizar metas de inflação aqui no Brasil, logo logo nós teríamos um potencial de chegar à mesma situação de uma Argentina, de uma Venezuela. E situação como essa nós tivemos a péssima experiência desde o final dos anos 70 até o final dos anos 90, com hiperinflação que prejudicou todo mundo. Então, eu vou torcer nessa briga para o Roberto Campos Neto. E agora, para finalizar o Fora de Curva de hoje, eu vou fazer apenas um comentário, uma crônica, porque, como eu falei, a internet aqui é muito lenta, então quanto maior ou quanto mais extenso o conteúdo, mais difícil vai ser publicar esse vídeo hoje no YouTube. Então, eu gostaria de comentar a respeito da turma de formandos da medicina da Universidade de São Paulo. O que aconteceu, para quem não sabe? Eles estavam fazendo uma caixinha em torno de R$ 1.000 por mês, durante 12 meses, se não me engano, e eram centenas de formandos, com a intenção de fazer um festão que custaria mais de R$ 1 milhão. Esse dinheiro era concentrado para uma estudante, uma formanda também, que eu não posso citar o nome aqui, mas vocês podem pesquisar na internet, vai estar notícia a respeito dela. E pelo que me consta, sabe o que ela fez com essa grana toda? Torrou apostando em Mega Sena e outros tipos de loteria. E depois foram verificar, a mocinha tinha outras ocorrências de gastos indevidos de dinheiro dos outros e tá maior treta. Para sorte desses estudantes, eles são bastante abonados, eles vão poder recompor o fundo de formatura, da festa de formatura, aliás. Mas essa menina aí deve receber sim uma penalização. E a questão que não quer calar, apostando tanto assim na Mega Sena, acho que a Sena ela não ganhou, mas será que ganhou uma quininha ou uma quadra? Depois eu acho que seria interessante a polícia perguntar para ela, para deleitar os espectadores do Fora de Curva. Gente, um baita do final de semana para cada um de vocês. Me perdoem que o vídeo vai sair mais tarde. Estou tentando fazer ele mais curto hoje, em função das deficiências de internet aqui em Capão da Canoa. Deixo um forte abraço a cada um de vocês e não se esqueçam da inscrição no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo se ele não sair muito bagunçado, é claro, senão não precisa. Um abraço a cada um de vocês, até breve, um bom final de semana, tchau.